Glória a Deus. Quem deseja receber mais do Senhor nessa noite, diga amém. Amados, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Eu quero compartilhar uma palavra que certamente vai abençoar o seu coração. Uma palavra que vai te dar aí um destino, para esse momento profético que estamos vivendo. Momento maravilhoso. Eu creio que está vindo aí um tempo, de portas abertas, como já foi orado aqui. Um tempo de multiplicação, amém. Um tempo de bênção, amém. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta desgosto ou dores, diz a palavra do Senhor. E a minha palavra hoje está aqui, 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 ao 37. Claro que eu não vou ler, fazer essa leitura completa. Inicialmente eu quero ler apenas os versículos 8 a 10. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Eu quero trazer uma palavra para vocês hoje, com esse tema: a oferta que gerou 3 grandes milagres. Eu já preguei essa palavra aqui em outro momento, mas eu acredito que hoje Deus vai falar de uma forma diferente. Deus vai falar especialmente com você hoje, que está aqui na igreja, você que está em casa, nos assistindo nesse vídeo. Eu creio que Deus vai falar com todos. Sempre que falamos sobre oferta, muitas vezes nós percebemos um certo desconforto e uma resistência na expressão facial de muitas pessoas. Nós percebemos que é um assunto que ainda é evitado, muita gente não gosta de ouvir, muita gente não gosta de aprender sobre isso. Mas se existe uma matéria que a Bíblia é rica, é no ensino sobre ofertas voluntárias, sobre a ação generosa de um servo de Deus. E às vezes o coração da pessoa se fecha com tanta violência, digamos assim, tanta resistência, que a pessoa não consegue nem esconder a decepção de ouvir sobre esse assunto. Mas é um assunto bíblico como qualquer outro, e muito vasto, diga-se de passagem. Agora, queridos, por que acontece essa resistência? Esse desconforto é exatamente a prova daquilo que Jesus disse. Jesus falou em Mateus 6:24, que ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí ele completa: não podeis servir a Deus e a Mamon. Se você ler a Bíblia toda, de Gênesis, primeiro livro, Apocalipse, o último livro,
66 livros, 1.189 capítulos, 31.102 versículos. Você não vai encontrar Jesus no Evangelho ou algum profeta dando o senhorio que fica lutando pelo coração do homem, a não ser a riqueza. Por isso que Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Ele disse que a riqueza, o dinheiro, ele se torna senhor daquela pessoa que se apega a coisas terrenas. E quem me ouve pela internet pode achar que eu ando extorquindo a igreja, que eu sou mercenário. Não é nada disso. Quem nos conhece sabe que não é nada disso. Mas é que Jesus falou sobre isso. O Senhor nos alertou acerca de não permitirmos que nada desse mundo governe nosso coração. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas pessoas que elas não sacrificam em nada, quantas pessoas que elas só pensam em investir naquilo que faz parte dos seus desejos, das suas vontades. Quantas pessoas que não fazem algo extraordinário. E você vê nessa passagem um casal fazendo uma obra extraordinária, sendo generoso, sendo desprendido de tudo, por alguém que eles nem tinham intimidade assim. Porque a mulher viu Eliseu passando por aquela região e o convidou para fazer um lanche na sua casa, e a partir dali gerou um relacionamento, começou um relacionamento. Nós temos que entender, queridos, que só tem um ser que não quer que você seja fiel, e esse ser é Satanás. Por que ele não quer que você seja fiel? Por uma razão muito simples. No instante que começamos a semear no reino de Deus, as mais ricas bênçãos repousam sobre nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Isso porque o texto que lemos agora há pouco, antes da gravação, diz claramente que tudo que nós entregamos para Deus não é nosso, vem dele. Nós apenas provamos que não temos apego a nada a não ser ao Senhor. E essa palavra que eu vou deixar hoje é muito rica. Agora, antes de falar dos milagres que essa mulher e esse homem viveram por conta de uma oferta, eu quero apresentar para vocês algumas lições, algumas curiosidades sobre esse texto. A primeira observação que fazemos aqui é que a oferta não foi a Deus diretamente, mas ao profeta que servia a Deus. A oferta foi a Eliseu. E o que eu quero que você entenda? Eu quero que você compreenda que tudo que você faz às pessoas, preste atenção, tudo que você faz às pessoas, desde um copo de água fria, como disse Jesus, a um quarto mobiliado, como fez essa mulher, tudo que você faz a alguém, se está dentro do propósito de Deus, é para Ele que você está fazendo. É isso que nós temos que entender. É para Deus que você está fazendo. A palavra de Deus diz aqui em Mateus capítulo 10, versículo 41: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão
de justo. Então, quando você faz alguma coisa para alguém, você faz para Deus, e você está construindo, você está gerando, você está apontando para o seu futuro. A segunda observação nesse texto é que essa mulher e esse homem, principalmente a mulher que nasceu no coração dela o desejo, essa mulher tinha um coração voluntário. O versículo 10 fala sobre isso. Diz assim: façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Ninguém pediu para ela fazer esse quarto. Ninguém pediu para ela construir esse local exclusivo para o profeta. Nasceu no coração dela. Ninguém pediu a essa mulher para ela dar alimentação a Eliseu, muito menos que construísse um quarto e mobiliasse para ele. Ela agiu de maneira voluntária. 1 Crônicas 29, versículo 9, está escrito que o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. O que nós precisamos entender sobre isso é que Deus não quer nada nosso. Eu vou falar isso aqui à frente. Deus quer você. Quando alguém dá uma oferta, quando alguém contribui com o reino de Deus, antes da pessoa manifestar qualquer desejo de investir no reino de Deus, antes de ofertar alguma coisa, primeiro ela tem que entregar o seu coração a Deus. Ela tem que se doar antes de qualquer coisa, porque a sua vida é mais importante do que a oferta. A sua vida supera qualquer coisa material que você possa dar no altar do Senhor. A terceira lição, ela teve discernimento de que Eliseu era um profeta do Senhor. Versículo 9, ela disse: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Observe que ela é rica, mas antes de executar o que estava em seu coração, ela faz saber ao seu marido. Então os dois plantam aquela semente na vida do profeta. Outra observação é que os dois participaram ativamente do propósito. Versículo 9 que eu já li. É importante que você entenda isso. Cada um deve ter o seu compromisso com Deus. Amém? Cada um tem o seu compromisso voluntário com Deus. Agora, queridos, por que ofertar? E agora eu não estou falando só de dinheiro, de coisas materiais, mas a sua vida é uma oferta. Nós precisamos nos entregar no altar de Deus todos os dias, como um sacrifício que queima. Em Romanos 12 fala sobre isso. Precisamos nos entregar a Ele diariamente, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Precisamos nos entregar dia após dia. Agora, por que a oferta material, ela mexe tanto com a gente? Por quê? É porque a oferta, ela desafia você a se desapegar de algo importante para você. Tem pessoas que elas não conseguem semear no reino de Deus, não é porque não possa, porque ela valoriza o que ela tem muito mais do que o que deve ser valorizado. Deus não quer nossos bens. Diga: Deus não quer os meus bens. Deus quer a minha vida. O que você dá no altar de Deus é muito pouco em relação ao que Deus quer.
Deus quer o coração do homem, que é a sede dos sonhos, dos pensamentos, das decisões. Deus quer você, meu irmão, porque quando Ele tem você, Ele tem tudo que é seu. Você está entendendo? Quando Deus é dono do seu coração, Ele é dono de tudo. Agora, se Deus não é dono do seu coração, nada que é seu é dele. É isso que a gente tem que entender. Ele quer você por inteiro. Quando compartilhamos com Deus daquilo que temos, estamos provando a Ele que o amamos mais do que tudo. Amamos a Deus mais do que tudo. E eu estou falando daquilo que eu vivo. Deus está acima de tudo e de todos. Se não for para servir a Deus, eu não quero viver, meu irmão. Tem que ser servindo com excelência, não de boca, mas de coração. A Bíblia diz em Deuteronômio 10, versículo 12: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. O Antigo Testamento não é doutrina da igreja, não é um compêndio doutrinário, mas o Senhor Jesus ensinou sobre amar a Deus acima de tudo. Em primeiro lugar, buscar o reino dele acima de qualquer coisa. Agora entenda, queridos, toda semente que lançamos é importante, é relevante, mas o que ela produz é muito maior. Amém? O que ela produz é maior, e é isso que temos que entender. Existe uma lei espiritual com relação à semeadura. Você oferta, você colhe. Você não oferta, você não colhe. É uma lei espiritual. Está aqui em 2 Coríntios 9:6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância ceifará. E quem não semeia nada, não vai colher nada. Simples assim. Então olhe para esse casal. Esse casal era rico, mas apesar de sua riqueza material, eles eram pobres. Eles tinham uma pobreza em áreas que o dinheiro não podia resolver. Você está entendendo? Eles eram ricos, mas tinha áreas na vida deles que não tinha como o dinheiro resolver. Eles então abriram os seus corações, ajudaram um profeta de Deus, e o Senhor realizou pelo menos 3 milagres extraordinários. E cadê esses milagres, pastor? Vou falar agora para terminar aqui a palavra. Primeiro milagre, versículo 16 e o versículo 17, diz a palavra de Deus: disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Primeiro milagre, o improvável acontece. A oferta desse casal abriu uma porta para que o improvável acontecesse na vida daquele casal. Agora preste atenção, irmãos, aqui olha, eu fico imaginando a dor desse casal, porque eles eram ricos, e aquela mulher, ela vivia decepcionada com certeza. Ela carregava uma dor na sua alma, um trauma, uma situação, por não poder gerar filho. Ela via tanta gente
A Bíblia não fala, a gente pode conjecturar, pode pensar no texto, né? Certamente ela tinha amigas, mulher rica tinha muitas amigas, com certeza. Quantas amigas dela que eram menos favorecidas, não tinham riqueza, não tinham dinheiro, não tinham uma boa casa, talvez não tinha nada de conhecimento, de formação nenhuma, eram pessoas simples, mas a mulher todo ano estava com um menino novo no braço. Porque muitas vezes, irmãos, o que mais nos deixa para baixo não é você não ter uma coisa, é você ver alguém que não faz nada ter, e você que doa sua vida, você não consegue. Por que isso? Pergunta para Deus, irmão, porque eu não sei te explicar não. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda uma coisa, nós não passamos nada de graça. Tudo que vivemos, Deus tem um propósito. Se andamos com Deus, há uma razão para tudo que vivemos. E ela via suas amigas carregando seus filhos, tantas mulheres com condições inferiores, com filhos, e ela, sendo rica, privada de ter um filho, não tinha condições. O versículo 16 que eu acabei de ler, deixa claro, na parte B, que ela já tinha perdido a esperança. Quando o profeta Eliseu diz: você vai ter um filho, ela prova com a sua palavra que estava sem esperança. Ela diz: não, Senhor meu, não mintas a tua serva. Talvez não é um filho que você está querendo, mas é outra bênção. Talvez não é um filho que você deseja nesse momento, pode ser que sim, pode ser que não, mas talvez seja uma outra coisa, uma outra conquista, uma outra bênção, uma outra promessa. Eu quero dizer para você que o Deus que abençoou essa mulher não mudou, Ele continua abençoando e fazendo o que é improvável. Ele continua operando coisas milagrosas, Ele continua operando coisas extraordinárias. O Deus que eu sirvo, eu não sei o seu, mas o Deus que eu sirvo é o Deus do extraordinário. É o Deus que faz coisas que homem nenhum espera, que homem nenhum sabe fazer, consegue fazer. Ela tinha perdido a esperança, toda a esperança, mas no instante que ela inclina o seu coração para abençoar o reino de Deus, Deus abre a porta e diz: agora vai chegar o teu milagre. Amém. Pode aplaudir o Senhor mesmo. Agora essa mulher, mesmo sem filho, você não vê ela murmurando. Em momento algum você observa esse casal reclamando ou negociando a sua oferta. Não. Ela não está comprando a bênção. Eles fazem aquela oferta sem segundas intenções. Não havia nenhum interesse em comprar um milagre. Não havia um negócio ali sendo feito. Não era um negócio sendo fechado. Era ela plantando uma semente e recebendo a promessa de um milagre que chegaria na sua vida no tempo certo. Amém? O seu milagre também vai chegar. Posso ouvir um glória a Deus? Qual é a área que você precisa do milagre? Fale para você. O que é que você mais precisa nesse momento? Talvez não seja de nada material, seja de se aproximar mais de Deus. Talvez seja de uma unção que possa te levantar desse lugar que você está. Talvez seja de um poder que você nunca mais experimentou. Você nunca mais conseguiu fluir no poder de Deus, na unção do Senhor. Talvez seja isso. Não havia, queridos, para essa mulher nenhuma chance de ter filhos, mas a semente foi plantada, e a força de uma semente faz o improvável acontecer. A força de uma semente faz o improvável acontecer. A semente plantada, ela vai nascer.
ela vai dar frutos no tempo certo, na estação própria, na hora correta. O que você faz para Deus não fica sem recompensa, irmão. Não fica. Então, o primeiro milagre, o improvável acontece. Segundo, está nos versículos 19 ao 21, depois o 35 e o 36. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Aqui já é o garoto que Eliseu havia profetizado. Então o tomou e o levou à sua mãe, sobre os cujos joelhos ficou sentada até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Versículo 35 e o 36. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazim e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. O segundo milagre que essa oferta gerou foi o impossível. O impossível se realiza. Aconteceu o impossível no que diz respeito ao homem. Quando a criança morreu, ela foi ao encontro de quem? Do profeta. Ele veio à sua casa e ele orou, e o menino ressuscitou. Por quê? Porque a bênção na vida de um ofertante é completa. O diabo não toma, ele não tira a bênção de uma pessoa que é fiel. Quando você abre uma porta no mundo espiritual, através de uma semeadura, essa porta ninguém pode fechar. Essa porta permanecerá aberta. E a Bíblia quem diz, é a Bíblia que nos ensina sobre isso. A bênção na vida de um ofertante sempre será completa. Se você é uma pessoa desapegada das coisas, pode ter certeza que a morte não reina em sua casa. E não estou falando apenas de morte física. Pode ser que na sua casa tenha outros tipos de morte. Pode ser que na sua casa esteja aparecendo um funeral. Quer restaurar tudo isso? Quer que a sua família seja uma bênção? Tenha o seu coração sendo ministrado pelo Senhor. Se entregue a Deus, entregue tudo para Deus, porque na verdade tudo é de Deus, tudo é por causa dele, tudo é dele. Atos 17, 28, a primeira parte diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Romanos 11, 36 está escrito: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Amém por essa palavra. Então veja, queridos, o menino ressuscitou. Se você tem um coração liberal, se você tem um coração voluntário, se você é uma pessoa que se deixa ser usada por Deus, na sua casa não vai ter espaço para morte, morte da promessa, morte do milagre, morte da bênção, morte da presença de Deus na sua casa. Não, a sua casa vai ser um lugar de paz, um ambiente de bênção, um ambiente onde as pessoas realmente vivem a presença de Deus e desfrutam dos milagres do Senhor. Amém? E para terminar, o último milagre que eu quero falar, que foi gerado por essa oferta, está no capítulo 8, versículo 1 ao 6, que eu não vou ler o texto, mas você pode ler depois. E esse terceiro milagre foi a restituição
completa. Ah, meu irmão, quando você é generoso, você pode desenterrar aquilo que o inimigo enterrou. Você pode atrair aquilo que foi levado das suas mãos. Por causa da fome e sob a orientação de Eliseu, essa mulher saiu das suas terras e foi habitar no território dos filisteus. E a Bíblia diz que após 7 anos, ela retorna e ela volta para a sua terra sem nenhuma posse, mas havia uma semente que clamava por ela. Ela volta sem nada, mas havia uma semente que clamava por ela. Foi então que o rei, está aqui nos versos 1 ao 6, o rei pede a Geazim que fale a ele sobre os feitos maravilhosos de Eliseu. E quando o moço de Eliseu estava relatando os milagres do profeta, e ele começa a falar sobre o que aconteceu na vida da sunamita, inclusive relatando ao rei sobre a ressurreição do seu filho. Quando ele está contando essa história, quem é que chega? A própria mulher chega com o filho que Eliseu havia ressuscitado, que Deus ressuscitou através do ministério de Eliseu. E ali, queridos, a Bíblia diz que naquele mesmo instante o rei mandou restituir à mulher tudo o que ela havia perdido. Eu não sei se você entendeu isso. Ela não tinha mais terras, ela não tinha mais nada, mas havia uma semente que clamava por ela. Havia uma boa ação que ela tinha feito para o profeta. Havia, queridos, uma oferta, uma ação dela, uma atitude, e essa semente está construindo mais um milagre, o milagre da restituição na vida dela. Tudo o que ela tinha perdido voltou para suas mãos. Esse casal ofertou na vida do profeta e receberam o que o dinheiro não poderia comprar. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9, versículo 8: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. O objetivo dessa palavra não é tirar nada seu, longe de mim tal intenção. O objetivo dessa palavra é esclarecer para você, é mostrar para você que tudo que você faz em prol do reino de Deus não será perdido. Tudo que a gente faz para o reino de Deus virá uma recompensa. E eu digo para você, se Deus não recompensa nada material, ainda assim vale a pena você fazer, porque a riqueza que Ele te deu, nem que você desse tudo que você tem, fosse queimado vivo, compensaria e pagaria o que Deus fez por você. O que Deus fez por mim não está à venda. Nada do que eu faça ou venha fazer no futuro pode ser capaz de pagar o que Deus fez por mim. Você está entendendo, queridos? Nada. Então o objetivo não é tirar nada de ninguém, mas fazer você compreender que a sua ação em direção ao reino de Deus moverá a mão do Senhor em tua direção. Essa mulher poderia ter terminado sua vida fracassada, poderia ter terminado seus dias derrotada, mas por uma atitude dela, ela deu uma reviravolta, uma virada de vida. Ela foi transformada, porque uma semente lançada em boa terra vale mais do que grandes riquezas. Que o teu coração e tudo que você tem seja do Senhor, seja do Senhor, e que essa atitude dessa mulher possa ser pelo menos refletida, você possa parar para pensar no que ela fez, no que ela viveu. Não estou dizendo para você fazer o que ela fez, cada um vive o seu tempo,
Cada um precisa fazer dentro daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está mostrando, daquilo que Deus está orientando na sua situação, na sua condição, no seu contexto, seja cultural, social, nas suas condições, da forma que Ele pode fazer. Não se esqueça disso. Deus nunca vai pedir a alguém uma coisa que Ele não possa fazer. Não vai. O que Ele pede, o que Ele orienta para você fazer, é aquilo que está dentro das suas condições. Amém? É isso que Deus faz. Então essa mulher fez algo extraordinário e recebeu 3 grandes milagres. E eu creio que Deus vai fazer na sua vida, na sua família. Deus vai fazer isso na sua casa, nos seus. Você vai viver algo extraordinário nesses dias. Eu creio que vem por aí, está vindo e vai chegar, não vai demorar, uma grande colheita para os semeadores do reino de Deus, para aqueles que não são dominados por nada nesse mundo, que o seu coração pertence unicamente ao Senhor. É isso que vai acontecer na sua vida. Se você quer, se você recebe essa palavra, diga glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Eu quero orar com você nesse momento.